Romanos 3. Entendam, uma realidade clara acerca do ser humano a partir das Escrituras é estritamente necessário. E é justamente aí onde nós vamos ver uma falha, né? Não necessariamente no ambiente psicoterapêutico, ele não tem um compromisso com isso, mas da parte de pessoas que se propõem a ajudar outras pessoas no ambiente da igreja. Alguém achou aí? Leia então, por favor. Pode continuar. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e graça matam os seus caminhos. Tá bom até aí. Uhum. Uhum. Desculpa. Ficou claro aí qual é a condição do homem, não fica? Mas quando nós estamos em nós pessoas, nós a partir disso que a Bíblia está falando, nós podemos até dizer que está em busca de sentido. Então o homem está consciente, está buscando, e qual o grande problema? Dá o sentido que ele quer. E esse dá o sentido que ele quer dar é o seu problema. Algo que dá sentido à vida do homem. O fato é semelhança de Deus, criar na Deus Pai e reconhecer a pessoa de Jesus. Amém? Fora isso, dizer que o homem tem a natureza básica é um erro epistemológico, porque o homem sofre de uma condição, de uma condição a priori. A prioristicamente, o homem é pecador. Amém? Por que o homem faz o que ele faz? Por que o homem pensa como ele pensa? Porque ele dispõe de uma condição de ser caído, quebrado. Amém? Isso quer dizer, inclusive, que por eu ser cristão, pastor, piedoso, enfim, eu nunca vou falhar ao responder emocionalmente? Com certeza eu vou falhar. Amém? Por isso que o aconselhamento é exercitado na perspectiva da mutualidade. Não existe ninguém na condição de não precisar ser aconselhado. Amém? O fato de ser conselheiro significa que eu só posso ser conselheiro porque eu sou aconselhado. Amém? Então, é importante a gente entender os contrastes com o pensamento psicoterapêutico. Beleza? Outra coisa, as pessoas possuem em si mesmas respostas para os seus problemas. Quando foi que você teve a resposta? Me diz aí. Chegar aí. Essa é a questão. Quando a pessoa vai até um conselheiro, ela quer resposta. Sim. Ela quer que você dê lá, tipo, a receita do bolo, que ele tem que fazer, para depois, se der errado, ele vai dizer também que a culpa é sua. Né? E o conselheiro é aquela questão da escuta ativa. E aí eu vejo, falo muito da questão de aconselhamento para adultos. Uhum. Mas, assim, eu acho que o hardcore para a gente, é aconselhar crianças. Porque eu, como professora, eu estou na escola de criança. Então, quando você criança, 8 anos, e ela chega e ela fala que um gato chegou na casa dela, um gatinho, e que ele tinha um brilho estranho no olhar. Ela pegou um facão e matou ele. Então, assim, aí você pensa, as pessoas agora estão investindo nas crianças, porque elas são os adultos do futuro.
Então, assim, eu acho que o aconselhamento, ele tem que também pegar essa questão das crianças Com certeza. também, porque elas são os adultos do futuro. Mas né? isso responde exatamente o que nós estamos falando aqui a priori. Essa criança não é pecadora? Exatamente. Por que, Lá na que sala por que eu que uma falo criança de 8 anos é capaz de matar o gato? Exatamente. Então, eu falo isso para elas na minha sala. Eu falo, vocês não são boazinhas. Eu falo isso o tempo todo. Eu uso uma linha bem teológica para falar com elas. Eu coloco essa cosmovisão dentro de disciplinas como ciências, português, para que elas começam a refletir sobre os comportamentos dela, porque os comportamentos das crianças, em geral, não são bons. E eu vou falar também que dos próprios cristãos. Eles negligenciam o comportamento das próprias crianças deles Exatamente dentro de casa. isso. Então, o problema está assim, às vezes eu olho muito lá e esqueço de olhar para o meu aqui dentro da minha casa. Que influência que minha criança está sendo para as outras crianças, sendo que ela é cristã? Porque eu também, às vezes, não vejo muita A grande diferença, questão né? é a maneira como esses pais estão, de fato, educando essa criança. Exatamente. Então, o que os pais acreditam? Que falar sobre pecado com uma criança é muito pesado. Né? Não, Deus não é o Senhor, Deus é o papai do céu. Não tem papai do céu, nossos filhos precisam ser educados entendendo que existe o Senhor. E esse Senhor é um Senhor amoroso, mas é um Senhor também irado contra o pecado. Eu diria que todo aconselhamento com criança começa antes com os pais. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui um pai que não é presente. E aí o filho começa a apresentar um comportamento como esse. O porquê que esse comportamento está acontecendo? Porque as referências de autoridade estão quebradas. Ele não tem a referência, não tem alguém impondo sobre ele o que é típico de um pai fazer, e ele está usando pecaminosamente essa brecha, quebrando algo que deve ser latente no ensino de uma criança, sobre a lei, honrar pai e mãe. A gente entende muito, é claro, a gente não vai poder ter como me aprofundar contento sobre isso, por causa do tempo. Mas trabalhando esses princípios, primeiro, a autoridade de Deus, amarás o Senhor teu Deus, honra teu pai e tua mãe. Se os pais não estão atentos a deixar claras as referências adequadas acerca disso, isso com certeza apresentará circunstâncias como essa. Agora, eu nunca descarto um aspecto. Às vezes os pais estão empenhando o trabalho que devem, mas tem sempre ali um pecador em rebelião contra Deus. Seu filho não é crente porque você é crente. Amém? Seu filho, o fato dele ter sido criado na igreja, né, escolinha, tal, mas não significa que ele tenha entendido ou que ele seja convertido. E esse é um dilema que eu vivo muito particularmente, porque minha filha hoje, aos 23 anos, não é cristã. E aí eu sempre, é uma dor profunda. Mas eu tenho a consciência de que eu fiz o que devia. Mas o que tem depois? Ela só saiu da igreja depois dos 18 anos. Mas o que teve ali? Teve a resposta pecaminosa dela. E a gente nunca pode descartar esse olhar sobre os nossos filhos. Nossos filhos são pecadores. Amém? Como é que Deus te vê? Deus te vê como um pecador. Então veja seu filho como um pecador, que necessita de graça, necessita de disciplina, enfim. Mas é aquilo, respondendo a sua pergunta, qual o primeiro trabalho? É com a criança? Não, o primeiro trabalho é com os pais. Amém? Eu diria que no caso de uma criança, em 80%, é uma má administração da educação dos filhos. É um processo defeituoso na hora de apresentar o Evangelho, até determinada idade. Depois de adulto, aí é ele Deus. Amém? Mas enquanto estiver sob a tutela dos pais, a responsabilidade dos pais. A gente vai falar sobre isso hoje à noite, sobre o pai federal. Nós, como homens, somos responsáveis pelos pecados dos nossos filhos e das nossas esposas. Amém? É claro que da esposa a questão é um pouco diferente, mas não vamos ter tempo para isso. Hã? Vamos lá. Mas não tira a sua responsabilidade pessoal. Amém? Os problemas resultam de uma pessoa. Os problemas de uma pessoa resultam de algo que alguém sempre fez. Sempre é meu pai, sempre é minha mãe, sempre é a sociedade, enfim.
né? Desde Adão, como é que é? Não, a culpa foi da mulher que tu me desses. Não é isso? Então, de maneira muito clara, entendam. Pecaram contra você, mas a resposta que você dá diante do pecado que fizeram contra você ainda é a sua resposta. Como é que a maioria das pessoas agem? Não, eu tenho o direito de responder dessa maneira porque eu sou a parte ofendida. Né? Então, quando Jesus está falando da outra face, eu entendo isso como literal até certo ponto, e entendo que isso é diante das respostas que nós damos contra os pecados que cometem contra a gente. Ou seja, fizeram mal contra mim. Eu vou fazer o mal contra a pessoa? Ou então fizeram mal contra mim, eu vou fazer o mal contra outra pessoa porque fizeram mal contra mim? É irracional. Mas essa irracionalidade encontra justificativa no ambiente psicoterapêutico. Problemas humanos podem ser meramente psicológicos quando a sua natureza não vinculados a quaisquer condições espirituais e físicas, ou seja, é fruto das suas, dos ambientes, das experiências, dos possíveis males que você viveu na sua experiência pessoal. E isso não é verdade. Como é que eu posso comprovar isso? A gente tem Isaac e Jacó, eles saíram do mesmo lugar, não é isso? Mas qual era a personalidade de um e qual era a personalidade de outro? Ou seja, o ser humano não é um ser objetivo. Né? Nós temos vários homens aqui, todos nós somos homens, mas cada um tem suas preferências, cada um se desenvolveu nas suas áreas profissionais, né? Escolheram suas esposas nos diferentes contextos. O fato de nós sermos homens não nos faz clones um dos outros. Amém? E é nessa questão que eu acho que a psicologia mais erra, porque ela quer determinar o comportamento como se o ser humano fosse um ser objetivo, como se tudo fosse a mesma resposta para todo mundo. Então, ter o mesmo remédio para todo mundo, isso não é verdade. Né? Deus nos criou com características, com peculiaridades, amém? Que precisam ser consideradas. Amém? No fim de todas essas peculiaridades é que elas sejam redimidas diante de Jesus. Problemas profundos só podem ser resolvidos por conselheiros profissionais que usam terapia. Mentira. Amém? Então, não faz sentido esse academicismo argumentado como única legitimação para que a pessoa possa servir a outra em aconselhamento. É claro, a pessoa precisa de preparo e instrução, mas não no nível em que o ambiente psicoterapêutico sugere, ou seja, tem que ter um profissional aconselhando. Eu diria que você precisa de amor, de graça, de misericórdia, de empatia. Amém? Quando você está disposto a se preparar biblicamente para ajudar uma pessoa? Isso é completamente diferente. Amém? As Escrituras, a oração, o Espírito Santo, são recursos simplistas e inadequados para a resolução de certos problemas. Chega lá no psicólogo e fala, não, eu oro todo dia, ele vai rir de você. Mas como nós já dizemos aqui, não há ninguém que seja esmagado emocionalmente se ele é uma pessoa que ora, que jejua, que vai à igreja, que serve a igreja, que serve as pessoas, que ajuda o necessitado, que vive uma vida piedosa. Ela vai ter os problemas da vida, mas as respostas que ela vai dar é completamente diferente. Entende? Quando nós estamos falando de ter todo esse subsídio espiritual que a igreja nos oferece, que o evangelho nos oferece, não significa que a gente está isento do sofrimento. Quer dizer que a nossa resposta vai ser outra. E esse é o problema. Qual o maior problema do cristianismo aí do século XX? As pessoas vêm para a igreja querendo parar de sofrer. Então não há nenhuma promessa bíblica para que nós não venhamos a lidar com o sofrimento. Não, o cristianismo quer ensinar você a sofrer. Amém? Ele vai te preparar para o sofrimento e não isentar você do sofrimento. Amém? Ok. Então, falando sobre cosmovisão cristã, que aspectos nós devemos considerar de imediato? Aquilo que determina a nossa cosmovisão. Os aspectos que envolvem criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, a minha vida é pensada a partir disso. As respostas existenciais que eu busco é a respeito disso. Me diga, qual o sistema filosófico que está respondendo de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai?
Eu posso dizer que o cristianismo é também um sistema filosófico? Existe uma filosofia cristã? Existe ou não? É claro que existe. Mas as pessoas elas querem desmerecer aquilo que o cristianismo apresenta como resposta. Porque na cabeça delas, não, elas se dizem cristãs, reformadas, mas elas ainda lidam com o cristianismo como se ela fosse aquela caricatura lá que aparece na televisão. Ela não consegue enxergar a profundidade, a sabedoria, o conhecimento, por conta desses aspectos. Porque vamos pensar aqui. Quando você pensa na sua origem, no seu valor, para onde você deveria estar olhando aqui nesse quadro? Para você entender origem e valor. Criação. Como eu entendo o meu valor? Eu sou semelhança de Deus. Como eu entendo o valor do próximo, o respeito que eu devo ao próximo? Eu não posso ofender nem usar a meu bel prazer a imagem do outro. Por que pornografia e masturbação é pecado? Eu não posso usar a imagem do outro para o meu prazer. Porque pornografia e masturbação é um culto, é um ataque contra a semelhança de Deus e um culto elaborado a mim mesmo. Sexo não foi uma coisa que foi criado para me fazer sozinho. Eu não faço sexo para mim, eu faço sexo para o outro. O homem que vai para a cama com a mulher para fazer sexo para ele está em pecado. E por isso que os casamentos na igreja têm tantos problemas, porque ele vai para ele não vai pela esposa. Mas tudo isso está lá, mandato social. O casamento é parte do seu culto. O que o apóstolo Pedro diz? Se eu tiver um problema com a minha esposa, não adianta orar. Deus não vai receber minhas orações. Mas para onde eu estou olhando isso? Mandato social, criação. Então está tudo lá em Gênesis. Amém? Quando eu penso por que eu sou esse homem cheio de falhas, cheio de pecado, incapaz em tantas coisas, com tantas dificuldades de todas as ordens possíveis? Porque eu sou um ser caído. Então eu me entendo, há como se entender? Autoconhecimento, você é caído. E você precisa de um Deus que lhe ergue. Amém? Você precisa de um Deus que lhe sustenta. Só há uma possibilidade para você sair dessa condição de ser caído, pela intervenção de Jesus Cristo. Não existe outra fórmula para o homem sofrer um upgrade existencial. A única coisa que pode oferecer para o homem um upgrade existencial é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Que não é uma segunda graça, que acontece no ato em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí então, por meio da regeneração, se inicia então esse processo do qual eu sou constantemente aperfeiçoado em um processo de santificação gradual. E é nesse processo de santificação gradual que aquilo que a sociedade chama de transtorno é tratado no processo em que eu sou santificado. Amém? Redenção. Eu entendi a origem, entendi o problema e agora entendi a solução. Qual a solução para os males da humanidade? A redenção. Amém? Então as pessoas estão buscando solução onde ela não existe. Lembra quando eu falei sobre a tentativa da filosofia, da ideologia, das ciências sociais em oferecerem sempre uma escatologia alternativa? Ou seja, eles estão negando o aspecto redentivo como única como única possibilidade de realmente resolver o problema humano. E o problema humano não será resolvido instantaneamente. Há um propósito de Deus nas dinâmicas a qual Ele nos impõe. O que está escrito lá em Hebreus? Que Ele disciplina o filho que Ele ama. Esse disciplina tanto pode ser açoite, como pode ser treinamento. Amém? Ou seja, Deus está vendo você treinar pelado. Era o que se fazia os atletas gregos no estádio, que é o que dá origem ao termo academia. Por que ele treinava nu? O tutor ficava lá observando a musculatura dele, treinando ele. E Deus está lá. Rejane, você tem que ser mais humilde. Maiara, você tem que ser mais grata. Vamos lá. Amém? E é nesse processo onde o que nós queremos achar num comprimido, não vamos achar e está sendo gerado. Amém? E no fim a consumação. Há um destino glorioso, aleluia! Há um destino glorioso para os eleitos.
mas a nossa vida é pensada a partir disso, meu irmão, não existe infelicidade que dure se a minha vida está sendo pensada a partir disso aqui. Não há dor que me asfixie ao ponto de eu simplesmente esquecer o que essas respostas me oferecem. A não ser uma pessoa de dor tão absurdamente agravada e de pecaminosidade tão absolutamente agravada, que ela perdeu esse plano de visão. Amém? Mas é a partir daqui que você pensa a sua vida. Amém? E é a partir daqui que você executa a prática do aconselhamento. As respostas que nós temos para oferecer para as pessoas estão a partir daqui, onde você vai responder qual é a sua origem, qual foi a queda, qual é o problema fundamental do homem, o pecado. Qual é a nossa redenção? Jesus. Qual foi o propósito final de todas as coisas? O nosso fim é glorioso. Amém? Deus tem um fim soberano, supremo, maravilhoso à nossa disposição. Outra coisa é como nós enxergamos Deus. Amém? Então, Deus é bonzinho? Deus é bonzinho? Não, bonzinho não, porque bonzinho é um termo pejorativo. A gente não trata Deus por termos, Deus é bom. Ser bonzinho é passar o pano, Deus não passa o pano. Amém? Deus é justo. Então, ter uma visão adequada de Deus me traz uma visão adequada das coisas. Me faz enxergar as coisas. O que é fé? Fé é acreditar que Deus pode fazer? Não. Ele pode fazer o que Ele quiser. O texto está dizendo assim, a firme convicção. A firme convicção em quê? Por que Abraão é um amigo de Deus? Porque ele viu o caráter de Deus revelado. Ele não viu a pessoa de Deus. Aliás, ele até tem uma cristofania. Porém, ele conheceu o caráter de Deus enquanto se relacionava com Ele. Ele viu a bondade, a graça. Ele viu todas as perfeições de Deus enquanto se relacionava com Deus. Ninguém se torna amigo de uma pessoa só porque você sabe o nome. Não é isso? Ou só porque você ouviu a pessoa falar algumas poucas vezes. Então, Abraão conheceu o caráter de Deus. Por isso que ele é o pai da fé. Porque ele viu o que Deus tinha prometido para ele, assim, na totalidade? Não. O que está escrito lá em Hebreus 11, 8? De que a expectativa de Abraão era numa cidade fundamentada sobre os valores do reino de Deus. Traduzindo, parafraseando, aliás. Amém? É isso aqui. O que Abraão fala? O que o Senhor é a minha herança. Então, fé não pode ser interpretada a partir de um Deus que faz o que Ele quiser. Mas a partir do Deus que é de uma determinada maneira, que é santo, justo, soberano, bom. Então, nós pensamos, sobretudo, a nossa fé a partir dos atributos de Deus. Nós pensamos a nossa identidade, entendendo os contrastes que existem entre os atributos que Deus nos deu e o atributo que Deus tem só para si. Eu penso o mundo a partir disso. Então, isso vai me trazer uma cosmovisão muito mais adequada, porque eu entendo justamente o mundo a partir disso. Amém? Então, é de Deus a iniciativa de criar e se relacionar com o homem. Não existe nenhuma iniciativa do homem em relação a Deus. Quem criou? Quem chamou o homem para o relacionamento? Quando o homem peca, quem vai atrás de quem? Deus vai atrás de Adão, né? Quando Caim mata o irmão, quem vai atrás de quem? Quem dá um aviso, cuida do seu coração? Deus. O homem nunca está fazendo nada. Deus não é um Deus reativo. Deus não é misericordioso porque você ora. Deus é misericordioso porque Ele é misericordioso. Ele não precisa de você para Ele exercer misericórdia. Você quer uma prova disso? Você não está aí respirando? Fomos criados para um fim específico. Nossa relação com Deus está baseada em uma relação pactual. Ou seja, qual é a pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual a primeira pergunta? Qual o fim último do homem? Qual é o fim último do homem? Para que você foi criado? Para a glória de Deus, para se deleitar e gozar a vida inteira essa relação de amor
Mas essa tem sido a nossa preocupação mais essencial? Não, então não tem como a gente não sofrer com as consequências disso. Isso precisa ser corrigido. Recebemos da parte de Deus algo que nos diferencia totalmente da criação, a semelhança. Deus é a origem do homem. Então você não é um animal racional. Amém? A tentativa de estar sempre comparando o animal com o homem, ela é uma ofensa a Deus. Entenda, os anjos não são semelhança de Deus. Você é semelhança de Deus. Só o homem é semelhança de Deus. Embora os anjos sejam poderosos, eles não receberam os atributos que você recebeu. Um anjo não é redimível. Sabia disso? Não há como um anjo se redimir, mas a característica o ser humano, segundo o pastor Vladislau, ele chega a ser auto-redimível, ele quer consertar as coisas. Mas por que ele é desse jeito? Porque Deus deu essa natureza a ele. Então, essa constante tentativa do homem de tentar consertar as coisas é um reflexo da sua pecaminosidade. Por outro lado, por meio desse mesmo aspecto, é o que o homem se volta para Deus em arrependimento. Conseguiram entender? Deixa eu ver uma outra questão que poderia dar. Não vou ter tempo para isso. Vamos lá. Mas ficou claro aí? Deu para entender? Amém. A crise humana começa por ele crer que a sua relação com Deus é determinada por seus próprios valores e não pelo próprio Deus. Como é que eu sei que uma religião, ainda que dita evangélica, é falsa? Como é que eu sei essa conclusão? Quando ela está mais preocupada com o bem-estar do homem do que com a glória de Deus. Amém? Ou seja, quando essa dinâmica dos direitos humanos, mas ninguém se preocupa com os direitos de Deus. Ou seja, na dinâmica em que nós percebemos que nós queremos apresentar para Deus nosso senso de justiça, nosso senso de valor, como a minha moral para determinar os critérios de Deus. Deus não pode salvar um e não salvar outros. Por que não, se Ele é o dono? Claro que pode, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Nós fomos salvos da ira de Deus. Você sabia disso? Todo mundo aqui sabe? Do que você foi salvo? Da ira de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus, todo aquele sofrimento era para acontecer com você. E quem é que demanda essa ira? Deus. E era para você. Mas não recaiu sobre você, recaiu sobre Jesus. E você foi livre dessa ira. Amém? De tal maneira que os eleitos são disciplinados. Ok? Agora, os ímpios são alvo de quê? Da ira. Nós estamos em paz com Deus. Então, Deus, quando inflige disciplina, sofrimento, dor aos cristãos, o que Ele está querendo com isso? Ele está nos provando ou nos disciplinando em amor. Amém? Ele quer nos resgatar, Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos tratar. Agora, no mundo não, no mundo é a ira. Amém? Porque às vezes as pessoas acham a gente muito arrogante, né? Não, se esse negócio de Deus aí, vocês são melhores que as pessoas. Não, para nós tem taca. Agora é aquela taca de pai que quer guardar o filho e não destruí-lo. Nós somos salvos da ira de Deus para que possamos viver uma vida ativa, obedecendo os mandatos de Deus entregue ao homem desde o princípio do mundo. Ou seja, você não é salvo pelo que você faz, mas você foi salvo para fazer algumas coisas. E essas coisas incluem as respostas emocionais que nós damos. Amém? Onde começa o culto? Onde começa o culto? O culto começa em me apresentar a Deus as minhas emoções de maneira que Ele seja glorificado. E aí começa o culto. Deus tem sentimentos e emoções? Tem, não tem? Então, subentende-se que nós recebemos o que sentimos dele. Qual o grande problema? O pecado roubou de nós a habilidade natural que nós deveríamos ter por sermos semelhança de Deus. Amém? Aí, para que nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo, é a marca de que nós somos eleitos de Deus, porém isso tem efeitos. E quais são esses efeitos?
Quem aqui acredita que mudou depois que se converteu? Você acha que você aprendeu a lidar melhor com a vida depois que você se converteu? Entenderam? Agora, por isso que não pode existir ninguém que se converteu que não mudou. Que é um efeito claro da ação do Espírito Santo, a nova vida. E onde é que essa nova vida está vendo? Pedro era bruto, inculto, covarde, mas alguns capítulos depois, quem se torna Pedro? Ele é líder da igreja. Ele agradece a honra de poder ser espancado em nome de Jesus. Aquele mesmo Pedro covarde. Então, quando você vê lá Paulo falando dos frutos do Espírito, e você vê também Pedro lá em 2 Pedro, eles usam a mesma métrica para definir a ação do Espírito Santo. O que a gente percebe? Que a gente recebeu uma caixa de ferramentas quando você se converteu. Paz, alegria, longanimidade. Todas essas coisas nos são dadas para quê? Para que você dê respostas emocionais adequadas. Agora, não pode existir um cristão que nunca abriu essa caixa de ferramentas. Não pode existir um cristão que não sabe como responder. Você pode falhar. Nós vamos falhar? Nós vamos falhar. E quando falhar, o que vai acontecer? A graça de Deus vai nos alcançar. E Ele amorosamente fala, filho, pisou na bola, mas vamos lá. Amém? Vou te levar aqui para um cara, ele vai te ajudar, mas eu estou com você. Amém? Essa não é a resposta que você deveria dar. Abre a caixa de ferramenta aí, pega a paciência. Bora lá. Vamos exercitar a paciência. Amém? Vamos lá. É assim que funciona. Nós não estamos lançados ao acaso não, igreja. O nosso Deus nos ama. Jesus nos ama. Deus ama os seus filhos. Ele não nos deixou lançados ao acaso. Nós não devemos nos submeter aos nossos sentimentos e emoções. Eles virão. Eu falo isso muito lá na Candangolândia. Mas a hora que bater na porta, quem vai permitir se vai entrar ou não é você, mediante as ferramentas que você recebeu. É sua responsabilidade. Não é responsabilidade da sua esposa. Deixa eu te falar. Um homem é grosso não é porque o pagamento dele atrasou. Amém? Ele é grosso mesmo, de qualquer jeito. A circunstância só está denunciando a grosseria dele. Um homem não é prostituto porque a internet vende prostituição. Ele é prostituto. Uma mulher não vira megera porque ela teve uma tensão pré-menstrual, não. Ela é uma megera. Amém? Ela é megera. Aquilo só está denunciando a megerice dela. As circunstâncias, elas não nos tornam piores. Elas denunciam quem nós somos. Amém? Ninguém. Amém. Ok, então entendendo esses aspectos, a gente precisa entender uma coisa. O cristianismo nos oferece respostas para o sofrimento? Amém? Então vamos lá começar com uma pergunta. O mal é uma força autônoma? Entendam, nós vamos falar agora sobre teodiceia. O que isso significa? Que há uma explicação bíblica para nós entendermos o porquê Deus permite o mal no mundo, sendo Ele bom, poderoso, capaz de promover toda a bondade. Amém? Agora, qual a grande questão? Você mesmo crê nas Escrituras? Você crê mesmo? Então, a nossa resposta para isso, ela é bíblica. Amém? Então, nós precisamos pensar em dois aspectos. Isso aqui precisa fazer parte do nosso repertório para o aconselhamento. O que significa esse repertório? Que você construiu uma linguagem onde você não vai chegar lá e dar um curso de teodiceia para a pessoa, mas você tem a resposta. Amém? Você sabe o porquê que Deus permite o sofrimento. Sabe ou não sabe? Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Por que precisa desse negócio de sofrimento? E Deus fica lá assistindo, sem fazer nada? É assim? Claro que não. Amém? Então, nós precisamos pensar sobre como é essa relação de Deus com o sofrimento, com o mal que existe no mundo. Amém? E precisamos pensar numa teologia do sofrimento. Porque não existe, biblicamente, nenhum
nenhuma perspectiva que Deus esteja prometendo ao homem de que ele terá uma tenda confortável no mundo. Então, eu vou falar uma coisa bem necessária de ser dita. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com o seu caráter. E Ele vai imprimir a força que Ele achar necessária para formar em nós o caráter de Jesus. Lembrem-se de Jó. Jó, quando chega à conclusão de que agora ele tinha visto Deus face a face, ele não tinha sido restituído de nada. Ele ouve, é um sapo de Deus. Onde é que você estava quando eu fiz o jacaré? O que você está pensando? Eu fiz porque eu quis fazer. Eu fiz porque me glorifica ver você passar pelo que você passou. Simples assim. Mas nós temos um problema intelectual com isso? Não, porque Deus não é o dono. Se você for o dono do seu carro, se você quiser tacar fogo no seu carro, tem alguém que possa falar, você está errado? Não, você pode estar indignado, sei lá, o que pode estar acontecendo com você. Mas não é seu? Então você faz com o que é seu o que você quiser. É seu. Amém? E Deus não pode fazer o que Ele quiser com o que Ele criou? Vamos ver aqui, e se Deus se perceber ser glorificado com a minha derrota? Ele pode fazer isso? Por que Ele pode fazer isso com Jó? Ele pode fazer isso com Jesus, mas não pode fazer com você? Hã? Não, mas a gente acha que, não, eu sou o bilu-bilu, não tem bilu-bilu com Deus, amém? E são verdades duras, mas é a verdade. Lê a Bíblia que você vai entender que é a verdade. É difícil de nós entendermos, mas o testemunho de Jó está aí para nós entendermos. Um homem justo, reto, que fugia da aparência do mal, que tinha aliança com seus olhos, não olhava para, lá em Jó 31 ele fala, Senhor, olha como é que eu trato os meus parentes, olha como é que eu trato os meus funcionários, eu fiz um voto com os meus olhos, eu não estou aí desejando a donzela de ninguém, eu não escondo os meus pecados. Mas esse mesmo Jó conheceu a Deus aonde? Depois de ter ouvido um sapo. Hoje eu te conheço de ouvir falar. Eu te conhecia antes de ouvir falar. Hoje eu te conheço face a face. O que Jó está querendo dizer? Esse é Deus. Ele faz o que Ele quiser. O que isso revela? Que nós não temos um problema intelectual. Não é difícil entender essa lógica. Deus é o dono, Ele faz o que Ele quiser. Nós temos um problema emocional. Nos ofende saber que Deus tem todo esse poder. Isso denuncia a nossa herança adâmica. Não, Deus não pode ter esse poder. Quem deu esse poder para Deus? Não, mas Ele tem esse poder. E Ele é glorificado tanto na nossa vitória quanto na nossa derrota. Agora, nós temos fé o suficiente para aceitar essas verdades? E para fazer com que elas sirvam como aspecto primordial para construir o nosso repertório no ambiente de aconselhamento? Você tem buscado habilidade com a sua vida devocional para poder, e com a sua própria experiência com a palavra, de poder oferecer essas verdades de maneira misericordiosa às pessoas? É claro, à primeira instância isso parece muito duro. Mas quantas vezes, André, a gente não tem que dizer verdades duras às pessoas? E a gente se torna antipático, a gente se torna, sei lá, às vezes uma companhia indesejável, por falarmos a verdade amorosamente. Ninguém está dizendo aqui que você vai... na minha sala, agora eu ganhei outro facão, ficou top lá agora. Tem 2 agora. O cara falar de divórcio lá, ele vai sair vazado. Né? Enfim, mas nosso gabinete é um lugar de acolhimento. Não um lugar de uma sessão de espancamento. Mas nós vamos ter que dizer a verdade. E nós vamos dizer a verdade porque nós amamos as pessoas. Amém? E uma das verdades que precisam ficar claras é essa, de que o sofrimento é inevitável. Amém? O sofrimento é uma das características da natureza humana caída. E expõe a sua mortalidade e a sua finitude. Todas as pessoas estão sujeitas a essa condição. E o contexto atual tem nos deixado cada vez mais sensíveis a essa possibilidade, né? Nós vemos aí pandemia, as questões políticas do país, tudo isso deixa a gente inseguro e mais claramente diante de muitos sofrimentos, né? A instabilidade financeira, não sei se você sabe, mas o Brasil é um país que tem o maior índice de ansiedade, justamente por conta dessa constante falta de confiança em Deus e mais confiança no contexto político e econômico.
Amém? Enfim, essa é uma verdade constatada e não há muito que nós poderíamos dizer diferente disso. Agora, uma coisa é certa, possuir bens, ter um plano de saúde, não vai evitar 100% que você... Né, você pode ter o melhor plano de saúde, mas se você tiver um câncer, meu irmão, você vai sofrer as consequências de um câncer. Então, sejam patrões, empregados, reis, enfim, todos nós, em determinado momento, teremos que lidar com o sofrimento. Porém, nós precisamos de ferramentas para isso. E como nós vimos aqui, nós vimos algumas e vamos continuar vendo. Pois não. Agora fica claro o aumento de tantas anomalias e de tantas pessoas aí enraizadas em medicamentos e em ordens de vícios exagerados. Por quê? A resposta justamente que o senhor acabou de falar aí. Ó. As pessoas querem fugir da realidade. Isso, fogem da realidade, olham para si, buscam um evangeliquez, um cristianismo Nutella, light, que não existe sacrifício, que se distanciam do doer, do sinônimo, porque o sinônimo de sofrer, o sinônimo do cristianismo, melhor dizendo, é sofrer. A característica do cristianismo fiel e verdadeiro é sofrer, Mas não, chorar. Mas não sem amparo, né? Exatamente. E aí, para terminar, só essa característica bem precisa que o senhor disse. Hoje o evangelho aí é difundido, é um homem no centro, é um homem buscando o ser a todo tempo, aparecer, granjear e está numa condição muito confortável, né? Que infelizmente muitos estão aí enganados. Com certeza. Enfim, então o nosso contexto, infelizmente, goza de uma sociedade que não oferece qualquer ferramenta para as pessoas lidarem com o sofrimento. A única ferramenta que ela tem é o que nós temos visto, inclusive por meio do ambiente psicoterapêutico, oferecendo remédio para um tipo de sofrimento que não é físico. Amém? Então, nós não estamos aqui numa guerra contra a ciência, nem contra a medicina. Agora, nem psiquiatria é medicina e nem psicologia é medicina. Amém? Vamos lá entender. Eles estão oferecendo respostas, de fato, a um sofrimento físico às pessoas? Não. Então, não é medicina, porque a medicina se atribui a questões físicas. Amém? O homem, de fato, ele tem essa característica onde corpo e alma o define como pessoa. Amém? Agora, a medicina, sim, pode tratar de aspectos físicos. E a questão imaterial está sendo tratada adequadamente, segundo o que eles estão chamando de uma medicina capacitada de tratar a alma? Não, porque não é esse o papel da medicina. Amém? Então, o tipo de resposta que eles querem oferecer, o tipo de tratamento que eles querem oferecer para o sofrimento, não é real. Então, nós temos aí um dilema teológico, que é a pergunta que ateus, filósofos fazem a nós cristãos. O porquê que Deus, então, permite o sofrimento? Primeiro que você tem que entender, o sofrimento ou mal no mundo não é uma força autônoma, o diabo não é uma força autônoma. Mas é importante que a gente saiba, isso fique claro para nós. A substância maldade não existe no ser de Deus, amém? Então ele não pode ser o autor do mal. Amém? Deus não é o autor do mal. Por mais que seja difícil nós entendermos essa realidade, o mal se dá em função da perversão de algo bom que Deus criou. Como eu posso entender isso? Deus é imutável, amém? O homem é imutável? Não. O homem e os anjos foram criados, não receberam um atributo da imutabilidade, eles estavam sujeitos a uma mudança. Né?
Qual é a única coisa capaz de limitar Deus? A sua própria natureza. Se a própria natureza de Deus diz que, por exemplo, ele não pode fazer a maldade, isso não o impede de ter criado um instrumento para isso. Amém? Ou seja, Deus criou o diabo? Não, Deus criou um anjo que se tornou o diabo. Deus criou um homem mau? Não, Deus criou um homem que se perverteu. Amém? E tudo isso, no fim, colabora para os seus propósitos. Amém? É isso que a Bíblia está falando, de maneira clara. Não, talvez não tão clara para a maioria. Vamos entender aqui melhor. Então, como vocês estão vendo aí, nós temos aqui o termo teodiceia. Theos, Deus, dikaiosine, que significa justiça. E teodiceia vai significar o campo da teologia que lida com a justiça, integridade, bondade diante da realidade da existência do mal no mundo. Ela tenta responder e explicar a existência do mal no mundo diante de um Deus bom e todo-poderoso. E aí, o Epícoro, um filósofo grego, vai levantar uma questão que não é dentro do contexto cristão, mas dentro do contexto grego, religioso grego. Qual o papel da filosofia? Descredenciar o ambiente da religião grega. Ou seja, nós pensamos, então nós não precisamos mais das divindades, né? Todo aquele contexto religioso grego, então Epícoro coloca nessa questão, e isso acaba servindo de matéria-prima para que algumas pessoas se utilizem do argumento dele para questionar o cristianismo. Beleza? Estou tentando resumir aqui para que todos possam ter condição de acompanhar. E aí, na mesma dinâmica que essas questões são feitas naquele contexto, os ateus principalmente, né, vão usar dessas mesmas perguntas para nós. Como explicar a existência do mal no mundo diante de um Deus todo-poderoso e bom? E aí essas questões elas se agravam diante do dilema de Epícoro. E o que ele vai... Isso vai ter, digamos assim, para nós, sérios questionamentos, porque até nós realmente nos perguntamos. E quais são essas perguntas? Se Deus é bom, por que ainda existe o mal? Por que ele não acaba com o mal? Ou ele não é bom, ou ele não é todo-poderoso. Ou ele não está preocupado com o sofrimento humano. Ninguém nunca fez essa pergunta para vocês? Ninguém nunca levantou esse dilema? Com certeza. A grande questão é que essas questões precisam ser respondidas biblicamente. Amém? Nós não podemos agir... Primeiro que, presta minha atenção, você não deve estar tão preocupado com o questionamento ateu, amém? Amém? Enfim, a ignorância, para alguém que já foi ateu, eu sei exatamente aonde esse problema está. E é só uma pessoa que realmente se viu frustrada porque Deus não lhe fez bilu-bilu. No fim das contas é isso, né? Então, talvez nós possamos pensar em algum momento, né, que nós somos jogados no mundo, e se Deus existe, Ele não está muito preocupado realmente com o nosso sofrimento. Ou às vezes a gente pode estar tomado por uma dinâmica mais deísta, né? Deus deu corda no mundo e agora as coisas estão simplesmente acontecendo. Mas essa não é verdade. Nosso Deus, apesar de ser transcendente, Ele é totalmente outro, Ele é totalmente diferente de tudo que Ele criou, nada do que é criado pode ser comparado a Ele. Nesse lugar, Ele está separado na sua condição triuna e divina. Amém? Por outro lado, esse mesmo Deus é emanente. Ele se relaciona com o homem. Ele está interessado, sim, com a criação. E essas são verdades que não podem ser simplesmente banalizadas na hora de fazermos nossas análises. Amém? Então, pensar nos eventos em que o mal se manifesta pode nos levar a concluir que o mal deve ser interpretado talvez como uma força autônoma e desgovernada. Porém, uma verdade da qual faz parte do que nós confessamos. Deus está no controle de cada átomo no universo. Deus é soberano? Nós sabemos mesmo o que isso significa? Se Deus é soberano, então nada está acontecendo por acaso. Amém? As miudezas da vida são norteadas por esse Deus. E por que não o sofrimento?
E talvez isso possa levar as pessoas a acreditarem que Deus então seja cruel. Amém? Porque de uma forma ou de outra ele está envolvido com o nosso sofrimento. Diretamente. Agora a gente precisa entender que envolvimento é esse. Então, nenhuma realidade pode ser melhor do que essa. Deus tem mais prazer no homem perfeito ou no homem redimido? Hã? Se ele quisesse ter feito perfeito, ele teria feito, mas ele não quis. E essa resposta, ele não quis, meu irmão, é a resposta e acabou. Porque ele pode não querer. Quer dizer uma coisa? Por que você não veio de camisa vermelha? Porque você não quis. Talvez você não tenha uma camisa vermelha, né? Mas por que você pode querer? Por que você casou com a Jéssica e não com outra mulher? Porque você quis. Você pode, mas Deus não pode. Já percebeu isso? Nós queremos condicionar a vontade de Deus. Nós temos a nossa arrogância. Entenda, nós precisamos ser humildes diante de Deus. Essa natureza adâmica, onde nós estamos constantemente dizendo para Deus, Deus, deixa eu te ensinar como é que é ser Deus. No fim das contas, é isso que a gente quer fazer. E não nos submetemos, não nos humilhamos. Enfim. Mas Ele mesmo é o protagonista e autor. Nós somos coadjuvantes. Daquele enredo, criação, queda, redenção e consumação. Amém? Nós somos coadjuvantes. E nós precisamos nos submeter e nos humilhar, entendendo qual é a nossa real condição. Então, eu queria então aqui expor algumas tentativas de respostas que tentam confrontar a cosmovisão cristã para responder às questões da vida. Nós vamos ter então, a princípio, o epicurismo, que é justamente isso que eu disse. Epicuro, filósofo grego, levanta suas questões e muitas vezes nós somos engolidos por essas mesmas perguntas, por essas mesmas questões. Mas vamos entender aqui, então, como a gente pode entender uma coisa. Deus não é só o Deus que está governando, Ele é, acima de tudo, o Deus que sofre comigo. Amém? Deus é o Deus que sofre comigo. Nada deveria nos tornar mais seguros do que saber que o Deus soberano é o Deus que chora comigo no meu quarto. Mas parece que para algumas pessoas isso é uma realidade irrelevante. Mas se nós pudéssemos interpretar isso, como tantos personagens na Bíblia interpretaram, talvez nós aprenderíamos a lidar mais sabiamente com os nossos dilemas. Amém? Mas uma coisa é certa, nós não estamos largados no mundo sem direção. Não, há um Deus que de maneira providente quer sofrer conosco os nossos sofrimentos. Vamos aqui fazer a leitura de alguns textos. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Como Deus não está interessado no sofrimento humano, se Ele está comigo no vale da morte? Então, esse é um salmo que engrandece intensamente essa dinâmica de Deus conosco, independente das circunstâncias. E nenhuma circunstância pode ser mais dolorida do que a própria morte, por conta das questões físicas que envolvem a morte, como pelas questões espirituais que envolvem a morte. No sentido de que a morte só existe em função do pecado. Então, entenda, a morte não traz nenhum prazer a Deus. Amém? Nós não vimos todos esses eventos aí de centenas de milhares de cristãos morrendo de Covid e Deus estava lá rindo. Não sei se vocês sabem, mas na Ucrânia tem uma igreja cristã bem relevante, né? Evangélica. A igreja batista lá, inclusive, é bem atuante. Eu não sei dizer se é reformada. É bem provável que sim. Mas eu tenho visto, né, muitos eventos de cristãos batistas lá da Ucrânia se manifestando, enfim, né?
Porém, Deus não está vendo lá eles ocasionalmente morrendo em função de bombardeios e conflitos armados, e Deus está rindo. Amém? Você não pode acreditar que quando você perdeu o pai, quando você perdeu a mãe, que Deus estava rindo. Porque a morte para Deus não traz prazer nem em função da morte do justo, nem em função do ímpio, porque a morte é fruto do pecado. Mas Ele vai estar lá comigo, passando por ela, Ele estará de mãos dadas comigo. Ele é o pastor, isso pelo menos uns 3 ou 4 enterros interpretando esse texto errado, né? Eu gosto de falar isso porque tem que corrigir. Então, a primeira vez que eu li esse texto, eu li assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí qual a impressão que a gente tem? Não, de que Deus, né, está vendo aquilo com alguma alegria, não é isso? É ou não é? Né, que a gente tem aquele imaginário do encontro da gente com o Senhor e tal, mas o texto não está falando só isso. O texto está querendo dizer: pesado e duro é para o Senhor ver os seus filhos morrerem. Porque a palavra no hebraico preciosa e pesado, elas são sinônimos. Amém? Mas por quê? Se a morte do ímpio não traz prazer a Deus, por que a morte do justo traria? Se ambas são fruto do pecado. É claro que o santo ele morre na condição de ser colhido, mas ele vai passar por aquele processo doloroso. Deus vai ver sua criação sofrer o abatimento da morte. Amém? Ou seja, Deus está sentindo prazer em ver seus eleitos. Deus não está sentindo prazer em ver seus eleitos diante da morte. Deus não está sentindo prazer em ver seus eleitos morrerem. Deus sabe exatamente o porquê aquele eleito morreu. Aquilo começou no Éden, aquilo é a consequência de algo que, embora esteja no plano dele, não lhe traz prazer. Então entenda, Deus não criou as coisas de tal maneira que as coisas não pudessem lhe trazer incômodo. Eu acho isso incrível na pessoa de Deus. Ele não criou as coisas de tal maneira que ele não pudesse sofrer oposição, embora ele pudesse. Mas ele criou as coisas como nós conhecemos, onde a sua própria criação lhe faz oposição. E nós precisamos entender isso. Que Deus não criou um mundo onde ele não pudesse ser afligido. No texto de Isaías 1:10 diz que aquele culto mecânico, frio, sem justiça, sem amor, aflige a Deus. Então saber que Deus, no seu poder, na sua glória, se coloca nessa condição é incrível. Mas isso vai se tornar ainda mais claro aonde? Na pessoa de Jesus. Até onde Deus pôde ir e se permitir ser afligido por amor ao seu povo. Isaías 63:9. Em toda angústia, foi ele angustiado, e o anjo de sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os reuniu e tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Está falando de Jesus. Amém? Do quanto Jesus se permitiu ser angustiado pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Jesus é quem? Quem é Jesus? Qual é o aspecto predominante da fé cristã? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus e Deus se permitiu angústia. Deus se permitiu sentir angústia até a morte. Lamentações 3, do 32 ao 36. Pois ainda que ele entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de sua misericórdia, porque ele não aflige aos homens sem antes se entristecer. Ou seja, Deus permite o sofrimento, mas Ele não está fazendo isso sorrindo. Deus não está nos vendo na nossa labuta cotidiana com um sorriso maquiavélico. Amém? Hebreus 4, do 14 ao 16.
Sendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi em todas as coisas nosso semelhante, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graças para o socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que se permitiu padecer. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que conhece as nossas dores. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que sangrou. O Deus Todo-Poderoso é o que foi traído, abandonado, rejeitado, espancado. Será que esse Deus não conhece o nosso sofrimento? Será que esse Deus não sofreu todas essas coisas porque Ele tinha um propósito redentivo para nós? O nosso Deus sabe o que é pedir e ouvir o silêncio. Por que que Jesus pôde ouvir o silêncio, o não silencioso de Deus, e você não pode? Não, o nosso Deus não é o Deus de Epicuro. O nosso Deus é um Deus que sofre conosco. Vamos ter um intervalo? A gente já está na reta final. A gente ia parar meio-dia, voltar 1 e ir até 2. Aí a gente vai estar emendando aí para... Aí o que eu queria pedir? Para a gente tomar um café, ir ao banheiro e voltar para o Marcelo terminar até 1 hora. Eu acho que ele consegue agora. Se deixar, ele fica aqui até 3, 4 dias falando. E a gente aqui escutando, que está tão gostoso, né, tão maravilhoso. Aprender demais, né? E tem esticado o nosso cérebro aqui, né, hoje, graças a Deus. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu imaginava que ia vir muito menos pessoas, veio bastante, porque poucos são os conselheiros, poucas pessoas querem se alistar nesse exército de ajudar e salvar vidas aí. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e que desse pouquinho de gente, como o John Wesley falava, eu só preciso de 10 e eu conquisto o mundo, né? John Wesley falava, né? Eu mais 10, eu faço uma bagaceira na terra, né? Então é isso, vamos parar um pouquinho, vamos louvar a Deus.